Glória a Deus. Mateus 14, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Uma das coisas que eu gostaria de que você pudesse ir restaurando na tua lógica, nessa renovação da tua mente, sempre que Jesus manda você fazer alguma coisa, Ele vai prover. Isso é algo que nós precisamos restaurar ou implementar no nosso pensamento. Se Ele nos pede para fazer uma coisa, Ele é o responsável por suprir. Então, o que Jesus está dizendo assim: dai-lhe vós mesmos de comer. No momento que Ele nos instrui a isso, quem era o responsável pela reunião? Amém? Jesus era que estava conduzindo a reunião, certo? Ele era o mestre, os outros eram discípulos. Quem é o responsável por alimentar aquela... Os discípulos foram até Jesus e disseram: nossa sugestão, está tarde, o pessoal já ficou a noite toda aqui, já está ficando tarde, passaram o dia todo, foram curados. A nossa sugestão é despede o pessoal para ainda pegar o McDonald's aberto ali, né? Pegar o açougue, a padaria aberto, porque é isso, no fundo é isso que eles disseram. Aproveita e vai. E aí Jesus disse: não, eu tenho uma outra ideia. No texto de João, ele diz assim, que Jesus testou os discípulos e diz assim, ele já sabia o que ele ia fazer. E, meus irmãos, é importante nós vermos isso. Tudo o que diz respeito à nossa vida, Deus está sabendo. Se Ele sabe o cabelo que vai cair da nossa cabeça, estão contados, e Ele diz: não te preocupa com alimento, com coisas, não anda ansiosa. O que Ele está dizendo com isso? Ele sabe exatamente onde tu está e a tua condição, a conta que você tem que pagar, a decisão errada que você fez, e agora você meteu em encrenca aqui, ou você certo, ou o desafio que você tem, ou o sonho que você tem, Ele sabe exatamente a tua situação. Amém? Parte disso. E Ele te ama. Ele quer o teu bem. Então, quando Ele diz, nessas condições, Ele sabe o que está fazendo, Ele é que inicia todo o processo na nossa vida. Toda a boa dádiva, tudo vem de Deus. Amém? Tudo que é bom vem dele. Então, quando Ele abre a boca e diz: vocês, dai-lhe vós mesmos de comer, Ele joga os discípulos numa situação complicada. Amém? Por quê? Os discípulos disseram: mas como é que nós vamos fazer isso? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus sabe que só tem 5 pães e 2 peixes. Ele sabe que é tarde e Ele sabe que tem 15 mil pessoas. Ele sabe disso. A Bíblia diz assim, antes que a palavra saiu da boca, Ele já sabe. Ele sabe o que vocês necessitam. Aí Mateus 6 fala: sabe do que vós necessitais. Ele sabe. Então, a oração, meus irmãos, não é uma informação para Deus do problema que a gente tem. Às vezes a gente gasta muito tempo informando a Ele o tamanho do risco que a gente tem. Ele sabe. Amém? O que nós podemos, às vezes, é chegar para Ele e processar diante dEle. Uma das coisas importantes é, em vez de você murmurar por um problema que você tem, pega tudo que você ia dizer em murmuração e fala na presença dEle. Despeja nele. E diz assim: Deus, tu está vendo? Essa pessoa fez isso, eu não consigo fazer, eu estou nervoso, eu não sei o que fazer. A Bíblia diz: processa a tua ansiedade diante dEle. Não joga para fora. Irai-vos. Existem coisas que nós lidamos que nós sabemos, nós não somos robô, amém? Não, eu não sinto, eu faço tudo certo, não existe isso. Nós temos sentimento, nós somos afetados, a gente olha uma notícia, a gente nos pega de surpresa. O que Deus está pedindo é o seguinte: no momento de fraqueza, de o que acontece na tua vida, pega isso e processa diante de Deus. Deus, tudo isso que eu ia dizer. Quando você fala algo que sai da presença de Deus, isso se chama murmuração. Não, porque nós não temos que comer, porque Deus nos tirou do deserto. Você podia fazer assim, se o povo fizesse assim: Deus, nós não temos que comer, tu nos tirou do deserto, parece que não sei o quê, tarará aqui, e você está processando isso, mas nós estamos crendo
que nós não estamos entendendo, eu preciso da tua ajuda, eu estou confuso, está tudo ruim, amém, eu estou com vontade de chutar o balde, amém, de murmurar, mas eu sei, ao você se voltar para Ele, você está dando um voto de confiança, mas tu sabe tudo e eu me rendo aos teus propósitos. Me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo aqui, Deus. Porque eu, na minha vontade, eu xingaria meio mundo aqui. Mas, como eu sei que tu és bom e me amas, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Amém? Esse é o processo que nós vamos. Processa tudo diante de Deus. E aí eles têm 5. Então ele diz, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles respondem, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como Jesus não soubesse. Ele sabe. Então ele diz, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido, deu-os aos discípulos, e esse às multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, a conta mais ou menos é 15.000 pessoas. Ok? Então, 15.000 pessoas, 5... Como é bom a gente voltar a lembrar algumas obras do nosso Deus, né? Ou seja, 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar 15.000 pessoas no reino de Deus. Amém? 15.000 pessoas, você come bem. E tem um texto que diz assim, um dos evangelhos, esse é um dos eventos que aconteceu, que aparece em todos os evangelhos. Todos eles falam. E eles dizem assim, e eles distribuíram o quanto queriam. Então, por exemplo, não é assim, ó pessoal, é 100 gramas para cada um de pão e meio peixe para cada um. Não. Quanto quisesse. Amém. Então, isso significa que a provisão de Deus não tem limite. Ele diz quanto queriam. Então, imagina os discípulos estavam andando e ele estava dizendo assim, e aí cada um põe a mão, né, buffet. Cada um põe uma mão. E aí um pegava cada um quanto queria. Amém. O nosso Deus, ele diz assim, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Nada lhes impropera. Pede, pode levar. Ele não tem nenhuma condição. Ah, Deus, eu preciso só isso. Deus, você me entende, né, Deus? Eu não vou gastar mais do que isso, eu só preciso para pagar essa conta. E Deus diz assim, mas isso nunca foi critério para você pedir coisas para Deus. A gente vai reduzindo as nossas expectativas para dizer, pelo menos me dá isso, mas não é o que Deus está desafiando. Deus diz, quando vocês querem. Então tem vários ensinamentos nessa. Eu queria que nós pudéssemos, nessa área de provisão, ficar com essa imagem no nosso ano. Amém. O que Deus tem para a tua vida, na tua empresa, na tua família, nos teus negócios, o que seja, não é suficiente para você viver esse ano, hoje. O que nós temos não é suficiente para fazer o que Deus quer. Se você acha que tem bastante e é o suficiente e você não precisa crer, você está enganado, porque provavelmente o que Deus tem para você é maior do que você. Amém? Então, muitas pessoas têm isso, assim, eu tenho tanto dinheiro no banco, amém, que eu não preciso crer em Deus. E esse é um lugar perigoso que nós vamos ter. Nós ficamos ociosos na nossa fé. Tem uma alerta nas Escrituras que é o seguinte, nos tempos que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava no palácio, ocioso, ele devia estar na frente de batalha. E meus irmãos, a gente tem que cuidar quando nós devíamos estar exercendo a nossa fé e nós estamos ociosos, porque nós queremos, graças a Deus eu estou suprido, você reduz as expectativas da tua vida para não se incomodar. O que dá significado na nossa vida são as batalhas. Amém? É acordar de manhã e dizer assim, eu não tenho que comer, eu preciso ir a Deus. Isso que dá significado na nossa vida. Amém? É você chegar e dizer assim, eu não sei o que fazer. Amém? Você recebe um telefonema e você cancelaram esse negócio. Isso te dá ânimo. Isso é o que faz você acordar e dizer assim, na força do Senhor, Deus, eu preciso da tua ajuda. E aí Deus vai dando a instrução e você vai andando. É ruim, meus irmãos. Não pensa que as pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação, estão totalmente sofridas, são felizes. Não pense isso.
Então, como regra, meus irmãos, o que nós temos hoje na mão não é suficiente para o nosso ano. E o que nós precisamos é fazer o que Jesus fez. Você tem que pegar o que você tem e abençoar isso. Esse é o que você faz. Amém? Então, o que nós fazemos? Você só tem 5 pães e 2 peixes, o que você faz? Não tem nada mesmo, eu estou frito, eu não sei o que fazer, vou ter que fazer, Deus me pede um monte de coisa, eu não tenho como pagar as contas. O que nós estamos? Nós estamos amaldiçoando os 5 pães e 2 peixes nossos. A regra de Jesus é, pega o que você tem. Ele não está preocupado, porque não adianta você querer dizer, eu não tenho o suficiente. Isso não é novidade para ninguém. Eu não tenho o suficiente para fazer o que eu tenho que fazer esse ano. Eu não tenho. Essa casa não tem o suficiente para fazer o que a gente tem. Amém. Eu não tenho o suficiente. Mas eu tenho um Deus que é o suficiente. Amém? E o que você faz? Quando você não tem o que é suficiente, você vai ter o cuidado de fazer só o que Deus manda, certo? Amém. Quando você tem o que é suficiente, você escolhe o que você quer fazer. Esse é o problema. Amém. Esse é o nosso problema. Quando nós não temos o suficiente, você tem que orar. Amém? Se você tem o suficiente, e é isso que Jesus disse, não pode servir a Deus e a riqueza. Se você, amém, está bem suprido, é um risco. Por isso que Jesus fala, é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque ele confia, ele administra em cima do que ele tem. Então, imagina você tem lá tantos milhões no banco, e você diz assim, eu vou construir alguma coisa. Você não pergunta se deveria botar esse piso, se devia negociar, você tem sobrando. Amém? Aquele que não tem nada vai dizer assim, Deus, eu gostaria muito de botar esse piso, Deus, mas eu não tenho recurso. Ele diz assim, vai que eu vou suprir. Você vê a diferença? Você ou confia nos teus estoques, no teu que tem, ou você confia em Deus. Então, como regra, nós não temos o suficiente. Isso vai fazer você... Então, se você tem essa dificuldade, você está vendo assim, cada dia eu tenho que estar crendo em Deus. Amém. Bem-vindo ao time. Amém. Você acorda de manhã e diz assim, Deus, tem esse movimento, a indústria está indo nessa direção, tem essa demanda, eu sinto que é para ir aqui, eu sinto que tu está me dirigindo, eu falo assim, e eu estou só esperando uma palavra, manda uma palavra, amém? Então, em cada área que nós estamos, você tem que estar ali naquela situação, e dizer, manda com uma palavra, sobre tua palavra eu vou lançar as redes, amém? Então, não significa que agora todo mundo tem que lançar as redes, não, espera a palavra de Deus, aquela palavra foi para Pedro. O princípio daquele milagre é o seguinte, espera pela palavra. E nesse caso, Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Ele já deu a palavra. Amém? E aí disseram, eu só tenho isso aqui. Eu falei, traz para mim, e é um princípio que a gente pode ver. O que ele diz? Na versão de João, ele diz assim, ele deu graças, ele santificou, ergueu os olhos aos céus. Amém? E a minha ideia, o meu coração para vocês, a minha palavra para vocês é o seguinte, cada manhã, meu irmão, pega o que você tem, levanta os olhos a Deus e dedica para Deus. E abençoa, declara. Meu irmão, existe poder, a bênção é um poder que faz algo, faz multiplicar os recursos. Bênção está ligado com aumento sempre. Amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a casa e aumente cada vez mais e mais sobre vós, que a bênção do Senhor aumente mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Então, bênção é o poder de Deus para multiplicar recursos que nós não temos. Então, o que você faz? Acorda de manhã e diz, Senhor, isso aqui eu coloco nas tuas mãos. Muito obrigado pelos 5 pães e 2 peixes. Nós precisamos aprender a agradecer pelos 5 pães e 2 peixes e não reclamar pelos que não têm. Amém? Agradece a Deus de manhã cedo pelos 5 pães e 2 peixes, pela saúde, pelo que você tem na mão. E declara e coloca nas mãos de Deus. E aí você diz assim, ele abençoa aquilo. Senhor, eu abençoo isso que eu tenho na mão. E eu declaro, ele vai se multiplicar para os teus propósitos. Por que você está dizendo isso? Porque Deus te deu uma instrução de fazer o que você está fazendo. Amém? E aí o que acontece? Ele abençoou e continuava 5 pães e 2 peixes. Amém? Tadã! Continuava. Ele abençoou. Ele precisava o passo de fé. E aí, à medida que os discípulos iam vindo, ia distribuindo e a coisa ia multiplicando. A botija, o óleo da botija e a farinha que tinha ali, eles continuavam sendo um punhado pequeno. Enquanto você não exercitasse a fé e dizer assim, a palavra de Deus foi que jamais vai faltar, então eu vou exercitar minha fé na palavra de Deus.
Ela ia ficar ali. Os 5 pães e 2 peixes iam ficar 5 pães e 2 peixes, até que os discípulos tiveram que exercitar a fé, porque a fé deles estava no jogo. Porque Jesus diz, vocês vão dar a eles o que comer. O milagre é de Deus, a obra gloriosa, a instrução, tudo é de Deus. Mas Ele escolheu para nós sermos canais. Então, o milagre, quem vai ter que operar, ser o operador do milagre, amém? Quem vai multiplicar é Deus. Mas quem tem que exercitar a fé é nós. Você ir lá, Jesus, ele diz, Jesus, pega agora, monta grupos de 50 e 100. Amém? Já aí você está ali. Olha, isso é fé. Amém? Tem 5 pães e 2 peixes, Jesus assim, separa o povo em 50 e 100. E só tem 5. Amém? O que os discípulos devem estar pensando? O que está afrontando? Amém? E aí ele disse, ele abençoou e aí ele deu. E os discípulos iam. Amém? Ele não parou. A bênção de Deus, ela faz isso, meu irmão. Abençoa o que você tem. Amém? Pega o que você tem nessa manhã. Não sei o que você está fazendo. O que você está envolvido. Amém? Expandindo o teu negócio. Amém? Precisa pagar a faculdade de filhos, o que for que você tem. Pega o que você tem, amém? Escola de criança, o que seja que você tem. Dizendo, eu vou abençoar, eu abençoo isso aqui. Mas lembra sempre, Deus me instruiu para fazer isso, então, sob tua palavra eu vou andar. Amém? Sempre lembra, vive a tua vida em cima. Deus te pediu para fazer esse assunto. Por isso que muitas vezes a gente precisa fazer assim, ó, se a nuvem não move com ela. Ah, mas eu quero fazer porque o meu concorrente está fazendo e eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer, você espera a nuvem. Ah, mas se eu não for, o meu concorrente vai me comer vivo. Amém? Eu não vou ter. Não vai, espera. Amém? Você está ali, ansioso, né? Você não vai. Até o momento que Deus diz assim, agora vai. E aí você vai sempre no tempo de Deus, na lógica de Deus, sob tua palavra, sempre lança as redes. Amém? Sempre é importante que a nossa vida, a gente possa identificar que tudo que nós estamos fazendo é pela fé. Tudo tem uma palavra de Deus nos orientando. Você falou aquilo porque Deus te instruiu, porque Deus falou nas Escrituras para fazer isso. Você perdoou uma pessoa porque Deus te instruiu a perdoar. Não porque você é forte, bom, não. Deus trouxe à luz essa revelação importante. Eu tenho que perdoar, eu tenho que andar em perdão. E você faz sobre a palavra de Deus. Não é na nossa força. Ninguém perdoa ninguém porque é forte, porque é bonzinho. Não. Amém. A pessoa te ofende. Amém. Faz e acontece. É sobre a palavra de Deus. Gente. Então, tudo que nós fazemos é na força do Senhor. Amém? Então, à medida que eles foram indo, foi multiplicando. Nós precisamos cuidar disso, Senhor. Quando Jesus abençoou o pão e deu graças e o peixe, aquilo ali não inchou para que tivesse 15 mil pessoas para comer. Ele não inchou. Então, se você está orando, está crendo na palavra de Deus e declarando a bênção de Deus, ele não vai inchar, não vai mudar nada. O que vai liberar a provisão de Deus é você botar o pé na água. Amém? É você fazer. E, meus irmãos, o grande desafio da nossa parte é andar no ritmo de Deus. Deus falou para fazer isso. E, às vezes, meus irmãos, são pequenos comentários. Só faz o que Deus falou. Nós precisamos nos ater aos detalhes. Se atentamente ouvires a voz de Deus, você tem que fazer o que Deus diz. Ah, mas Deus me mandou tocar frente esse negócio. Não, Ele só mandou fazer isso. Amém? Então, graças a Deus, que Deus nos dê essa graça, amém, de sermos movidos pela voz de Deus. Amém? E a minha oração e a minha instrução primeiro é essa. Vamos de manhã, nesse início de ano, abençoar o que tem na nossa mão. Eu convido os irmãos, Senhor, eu abençoo o que eu tenho na mão, para a minha empresa, para os meus estudos, para o meu negócio, o que seja, para a minha família, para o meu sustento, o que seja que está envolvido vocês que requer provisão divina. Abençoa o que tem e move sob a direção de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai suprir tudo o que você tem nesse ano e ainda vai sobrar. A minha oração para você é que você cumpra o que você precisa e ainda sobre. Ou seja, a bênção de Deus leva você para um outro estado. A sobra significa que você aumentou de tamanho no final do ano. Essa é a minha oração para você. Eu quero crer junto com teus irmãos, com vocês. Que a tua empresa vai aumentar de tamanho, que a tua família, que as tuas finanças, que você vai aumentar de tamanho, que vai sobrar ainda.
Amém? E nós vamos operar da seguinte maneira: se Deus deu a palavra dele, ele estava dizendo assim, o quanto queiram. E aí nós precisamos olhar e dizer assim, Deus, eu quero ajustar o meu apetite a Deus para dizer assim, porque a obra é de Deus, meus irmãos. E se Deus quer fazer de tal maneira, faz da maneira de Deus. Não, Deus, eu não preciso tanto. Não, Deus quer assim. Então, ajusta o teu apetite. Tem um detalhe importante, o quanto queiram. Amém? E que você se agrade de Deus para Ele atender os desejos do teu coração nesse ano. Amém? Não só as tuas necessidades, mas os desejos do teu coração. Então, que o teu ano seja próspero, que o Senhor multiplique os recursos na tua mão, que você supra cada necessidade, o Senhor atenda os desejos do teu coração e no final ainda sobre, para a glória de Deus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Eu abençoo o que você tem na mão. Em nome de Jesus. Amém. Vai fazer o que Deus te mandou fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais um dia. Que nos desse a oportunidade de viver para Ti. Que nós consagramos nossa vida, consagramos tudo que nós somos, tudo que nós temos, para os Teus propósitos. Cumpre em nós, ó Deus, aquilo que Tu queres. Não meu querer, mas Teu, Senhor. Não o que outros querem, mas o que Tu queres. Nós nos rendemos à Tua vontade, Deus. Ensina-nos, dá-nos a graça, Deus. Dá-nos a graça, dá-nos ouvidos atentos, olhos abertos que vêm. E guia-nos, ó Deus, como bom pastor que Tu és nesse ano. Livra-nos do mal, Deus. Livra-nos das ciladas, livra-nos das sugestões, livra-nos, ó Deus. E abençoa-nos em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, abençoa, ó Deus, os líderes. Nesse exato momento, ó Deus, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia da nossa nação. E que Tu livres do mal, ó Deus. Essas eleições diante de nós são detalhes, ó Deus. Nós sabemos que não importa quem senta naquela cadeira, mas nós sabemos que importa quem governa o nosso país. Se o Senhor é Senhor, o nosso país está em boas mãos. Mas Tu tens, Senhor, pessoas segundo o Teu coração, ó Deus, homens e mulheres que se dispõem a governar cidades, governar estados, governar regiões, estações, com temor de Deus. E nós oramos, ó Deus, que haja temor de Deus em nós, entre os nossos líderes. Expõe, ó Deus, os esquemas, expõe, ó Deus, a corrupção, expõe as armações, ó Deus, expõe os bastidores. E ajuda-nos, ó Deus, dá-nos um pouco mais de tempo, ó Deus, sob governos, com temor do Teu coração, para que nós possamos, ó Deus, avançar na nossa trajetória, ó Deus, para que nós vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, como nós precisamos de uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito, que é o Teu desejo, é a Tua vontade para nós. Isso nós oramos a nível estadual, as alianças estão sendo feitas a nível nacional, ó Deus. Guarda-nos, guarda a nossa nação do mal, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos que Tu reines sobre nós e declaramos nessa manhã, sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre essa cidade, sobre nossa nação, que quanto a nós, Jesus Cristo é o Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir, honrar, obedecer. Não importa as condições. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro, ó Deus, para que a Tua igreja, ó Deus, nesse ambiente que nós estamos vivendo, ó Deus, não se corrompa, ó Deus, procurando um caminho mais fácil, ó Deus, um caminho mais tolerante, um caminho menos difícil, caminho... Ó Deus, livra-nos disso, livra-nos de ser uma igreja nessa cidade, nessa nação, que perdeu a capacidade de salgar, ó Deus. Livra-nos, ó Deus. Se o sal
não salgar, e se a luz não iluminar, para que serve? Para nada mais presta. Ó Deus, livra-nos disso, que a nossa vida possa criar uma diferença, possa, ó Deus, dar sabor, ó Deus, preservar a vida ao nosso redor. Tu sempre tem aqueles, ó Deus, que não se dobram, ó Deus. E nós oramos, ó Deus, a tua igreja se levante nessa hora, ó Deus, com a mensagem pura do Evangelho. Em nome de Jesus. E abençoa cada um dos meus irmãos aqui nessa hora, nesse tempo, ó Deus, de férias, descanso, verão, calor e transição que nós estamos vivendo nessa nação. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração. Renova nossas forças, ó Deus. Renova o ânimo, renova a visão, renova o propósito, Deus. Nós queremos correr esse ano para Ti, ó Deus, e Te honrar em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, abençoa cada um, cada família, ó Deus, cada relacionamento, cada casamento, cada casa aqui, ó Deus. E nós oramos que a Tua glória, ó Deus, a Tua presença invada cada situação que nos diz respeito, Senhor, seja filhos, família, finanças, saúde, o que for que nos diz respeito, que Tu, Senhor, ministres, abençoa-nos. E nós oramos, ó Deus, a Tua bênção, o Teu favor. E nós oramos, Salmo 133, ali ordena o Senhor bênção, nós queremos, ordena na nossa casa, onde nós estamos, nesse lugar onde nós nos rendemos ao Teu governo, ó Deus. Ali Tu ordenas a Tua bênção e a vida para sempre. E nós declaramos bênção, favor, graça, saúde, prosperidade, provisão abundante. E uma vida com significado, uma vida com propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.